Boa noite a todos, agora oficialmente. A Associação Brasileira de Flebologia e Linfologia, ABFL, tem o prazer de promover mais uma live. E eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcondes, ao Marcondes amigo, que está ajudando a organizar, né, essa live, e a todos os experts que estão participando, que realmente são referência, né, da flebologia em suas áreas, né, em suas regiões. E eu quero aproveitar a oportunidade para convidar os colegas, né, para entrarem de sócio, quem ainda não é na ABFL, tá? Temos várias vantagens associadas, estamos crescendo, como a flebologia também cresce a nível mundial, né? Então, quem tiver interesse, por favor, entre no contato@abfl.com.br. E relembrando que o nosso congresso virtual vai ser de 15 a 17 de outubro, tá? E posteriormente, né, nós enviaremos a todos as comunicações do congresso, tá? Eu acho que por enquanto, de uma maneira resumida, é o recadinho que eu gostaria de dar. Conto com a presença dos vários colegas que ainda não pertencem à BFL, porque serão muito bem-vindos. E a BFL é uma grande família, tá? Esperando por vocês. Vamos começar. Oficialmente, palavra com o Marcondes. Nós vamos hoje discutir casos clínicos, né? Então, nós temos 7 casos clínicos, são colegas que mandaram os casos para nós, a gente vai apresentar o caso, e em seguida vão surgir 2 debatedores e quem quiser fazer pergunta, a gente vai abrir para 2 perguntas em cada caso clínico. Primeiro caso clínico, o Dr. Júlio vai apresentá-lo. Dr. Júlio, por favor, a palavra é sua. Muito bem, boa noite para todos. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu agradeço ao Carlos e ao Marcondes pela gentil invitação, né? E seguindo a orientação do Marcondes, que me pediu para ser telegráfico, né? Eu tinha escrito, os primeiros slides que eu mandei tinha bastante coisa escrita, eu disse, não, pouca coisa porque nós não temos muito tempo. Então, esse paciente de 53 anos consultou desse jeito que estava aqui no meu consultório. Era um paciente CAP5, né? E com VCSS de 12, né? E passa o seguinte, Marcondes. Tá, aqui está o ecodoppler, que mostra refluxo do sistema venoso superficial e do sistema venoso profundo, né? Com uma safena bem dilatada, uma perfurante grande, né? As 2 pernas, né? E tem alguma outra... Ah, tá aqui a imagem. Essa aqui é a imagem. Acho que é a última, né, Marcondes? Não, quando aparecer debatedor, pode ir falando que tem mais. Bom, é que como não fui eu que organizou isso aí, isso aqui é outras imagens ali, ó, né, do paciente, de frente e de costas. Então, agora nós vamos perguntar para o doutor Augusto o que ele faria nesse caso. 1 minuto, Augusto. Ok, perfeito. Bom, a primeira opção para mim com relação ao refluxo ostial, apesar dessa fenda bastante dilatada, minha preferência técnica seria pela realização de uma ablação com endolaser na veia safena magna. No segmento infrageniano, se o acesso fosse difícil, mesmo por punção na zona do tornozelo, tendo vista a dermatofibrosclerose, eu talvez até pudesse fazer a passagem da fibra óptica por via retrógrada, portanto, uma punção do joelho para cima e uma punção do joelho para baixo. Na sequência, possivelmente essas varizes tivessem uma redução de calibre, eu tratasse-as eventualmente fora da zona de fibrose, eu tratasse com mini flebectomia ou eventualmente tratasse todas essas outras com espuma. Basicamente, combinaria então endolaser em todo o segmento axial da safena magna e microcirurgia e escleroterapia de espuma. Certo. E o doutor Marco, qual seria a conduta, doutor? Boa noite, agradecendo mais uma vez o convite em participar de uma live tão importante na nossa sociedade. Eu acompanharia o doutor Augusto, a minha primeira opção na safena seria um endolaser, tá? Uma ablação com endolaser. Eu funcionaria um pouco mais na perna medial
eu não iria até embaixo, devido ao problema do nervo, os nervos passam ali e daria uma parestesia, a gente corre muito risco de uma parestesia. Associaria as colaterais ou uma flebectomia e também a espuma. Eu acompanharia o diagnóstico do Dr. Augusto. Então, seria na safena a termoabração, mas eu não iria até próximo ao tornozelo no sentido distal. E Mas faria... o Augusto vai até o tornozelo, né? Ele falou que ia. Eu não iria, tá? Eu iria na perna medial, no máximo, evitando lesão do nervo. Claro, fazendo uma hidrodissecção, principalmente do joelho para baixo. Completaria meu tratamento com flebectomias e, possivelmente, deixaria espuma para um terceiro tempo. Sabendo que a cirurgia vascular, o grande avanço foi fazermos as nossas técnicas combinadas. Então, essas técnicas são técnicas combinadas, que caberia muito bem o laser, a flebectomia e a espuma. Da ala feminina que está assistindo, alguém teria alguma coisa diferente a fazer ou algum comentário que faria diferente alguma coisa? Eu sei que uma chama Karen, que é o nome da minha esposa. Enquanto isso, eu provavelmente participei do caso com o Júlio, então, né? Acho que sim, né, Júlio? Sim. Tem conflito de interesse. Exatamente. Até poderia dizer, mas vamos aguardar. Doutor Júlio, eu vou mostrar o caso, tá? Eu posso fazer um pequeno comentário, Marco, antes? Rapidinho. Tá bem. Com relação à ablação até o leito distal, eu nunca me frustrei de ir até lá embaixo quando necessário, né? E a respeito com relação ao cuidado ao nervo safeno, entretanto, nessas ablações dessa zona, o que habitualmente eu faço é uma redução da energia por centímetro linear, procurando manter abaixo de 60 ou de 50, e não me frustro caso a ablação não seja total com o laser, de depois fazer a complementação com espuma ecoguiada, tá bem? Nesse segmento que não tenha fechado. Dessa forma, a gente não corre o risco de lesar o nervo com energias muito elevadas. Perfeito. Júlio, vou mostrar, tá, Júlio? Tá bom. Aí, pode comentar, Júlio. Bom, de fato, assim, não foi feito um único tratamento, e sim um tratamento combinado, né? Nós utilizamos anestesia local com sedação, né? Porque a gente trabalha sem intumescência, né? E mesmo tendo uma safena de um calibre bastante grande, nós conseguimos fazer a ablação utilizando um laser de 1470 com uma fibra de emissão radial de 600 micras. Foi complementado com flebectomias, e com a ablação das perfurantes com espuma de polidocanol a 3% ecoguiada, né? E nós fizemos uns 40 centímetros mais ou menos de ablação do lado direito e uns 36 centímetros do lado esquerdo. E começamos utilizando uma potência bastante alta do lado direito, onde a safena era muito dilatada, utilizando 10 watts de potência, mas depois, quando nós chegamos perto do joelho, nós baixamos a potência para 8 watts e, inclusive, o pullback nós fizemos um pouquinho mais rápido. Calculando, seria mais ou menos um centímetro, 0,8 centímetros por segundo, tá? Milímetros, desculpe, por segundo. Revisando o prontuário, nós vimos que do lado direito, em todo o eixo da safena, nós utilizamos 118,86 joules por centímetro de litro, né? E do lado direito, que a doença era menos grave, utilizamos 97,90. Por que eu digo isso? Porque se a gente seguir os protocolos matemáticos, esse seria um nível de energia muito alto e provavelmente a safena teria ficado aberta. Então, é por isso que o nosso serviço, onde trabalha a Luciane, né, também conosco, né? Hoje a Luciane é nossa chefa lá, né? Provavelmente essa safena teria ficado aberta, né? Então, nós defendemos que o protocolo seja com controle ultrassonográfico e não matemático, né? Tem outro slide ali, tá aqui os parâmetros, então. Pode passar o próximo.
esse aqui seria o primeiro pós-operatório que a gente faz com 24 horas, onde se comprovou que a veia safena estava fechada, assim como as perfurantes. O paciente muito feliz, muito bem, com praticamente nada de sintomatologia, né? E a melhora se manteve. Passa o seguinte. Aqui a imagem ultrassonográfica, né? Passa o seguinte. Ultrassom. Eu tinha te mandado um slide, será que não apareceu, sobre a diferença desse CEAP? Ah, tá aí, ó. Isso aqui que eu achei interessante, assim, ó. Se a gente observar o CEAP, né, o CEAP cru e nu, né, nós vamos ver que a melhora foi realmente pouca, né? O CEAP se manteve. Agora, a grande diferença a gente tem quando observa o VCSS, né, que realmente mudou muito, né? Então, nós achamos que, principalmente em pacientes com CEAP5, né, se a gente olhar assim, a evolução somente do ponto de vista do CEAP, não se observa tanta diferença quanto observando no CEAP2. Tem alguma outra? Não, acho que acabou. Isso. Júlio, muito obrigado pelo caso. Acho que enriquece bastante, mostra essa habilidade do laser, que quem domina a técnica, eu faria cirurgia, eu tiraria essa safena com cirurgia pelo tamanho do calibre, talvez do joelho para baixo fizesse espuma. O caso número 2 é um paciente meu, ela tem 24 anos, é um CEAP2, ela é assintomática, ela procurou o consultório pela queixa estética. Ela tinha uma grande varicosidade nessa região da face medial, acima do joelho. Ela tinha um ósseo de safena muito grande, de quase 10 milímetros aqui, e logo a safena ficava fina aqui para baixo. E tinha aqui esse segmento que não tá, na cartografia não está tão bem representado, mas era um bolo varicoso grande. E aí, é essa a foto que a gente fez, uma paciente que a gente operou esse ano, dia 7 de janeiro. Qual a conduta, né? Debatedor, eu queria saber do Dudu. O que ele faria nesse caso, Dudu? Que idade ela tem, Marcondes? 24 anos. CEAP2, Júlio. Sim. Dudu, é com você. Oi, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Marcondes, Carlos. É um prazer enorme estar com vocês aqui todos. Bom, eu sempre me dediquei ao tratamento com espuma já há muito tempo e tenho resolvido quase todos esses casos com espuma. Eu acho que eu faria uma escleroterapia guiada com espuma. Pura e simplesmente, compressão. Quantos por cento? Oi? Quantos por cento, seu Eu usaria 1% aí nesse caso. Certo. No eixo da safena também, Dudu? No eixo da safena também. Tem um eixo para cima. Eu provavelmente... É difícil a gente ver aqui, mas pelo que eu estou vendo, tem um eixo da safena até metade da coxa, mais ou menos. Isso. Eu funcionaria a própria safena ali naquela região e a espuma reflui até a zona das varicosidades e eliminaria esse segmento proximal. Mas tudo com espuma. Júlio, agora é você o comentador. Sou eu o comentador. Bom, primeiro, parabéns pelo caso. Gostei, muito elucidativo. Eu vou, claro, eu optaria por fazer o laser ali no eixo da safena. É uma safena de 10 milímetros, né? Depois parece, pelo que a gente vê aqui, que quando dá esse ramo ali, mais ou menos a metade da coxa, parece que eu estou enxergando aqui 6,7 milímetros, é isso? Não, é a altura, 67, mas quando ela sai ali é menos de 5 milímetros. Menos de 5 milímetros, perfeito. Isso. E depois dá esse ramo, né, que a gente vê ali. Bom, em pacientes jovens, né, eu já tive alguns dissabores com hiperpigmentação, né, quando a gente utiliza espuma. E uma paciente de 24 anos, neste caso específico, eu associaria o laser com uma microcirurgia, uma flebectomia. Vou mostrar aqui. Sim. 30 dias, eu fiz cirurgia nela. Eu fiz uma crossectomia lá no ósteo. Eu ia oferecer o laser, mas a paciente não tinha condição de fazer o laser.
Aí ela fez, eu sugeri a crossectomia, ela topou. Eu só fiz a crossectomia e fiz a flebectomia dessa colateral. A foto é exatamente um mês. Observem a data da foto, 7 de janeiro e 7 de fevereiro. Exatamente com 30 dias. Fiz um controle de pós-operatório, do segmento da retirada, e ela ficou com hipercromia. O Júlio parece que adivinhou. Ela ficou com hipercromia, Júlio, na face medial da perna, diante da flebectomia que eu fiz. Eu não fiz espuma. Fiz flebectomia. E mesmo assim deu hipercromia, Júlio. A hipercromia é um problema sério. Pacientes que têm 6 meses, né, Júlio? 6 meses. Está melhorando, mas tem 6 meses, né? Pacientes que têm tendência a apresentar melanose, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, tu imagina se com uma cirurgia ficou essa área hipercrômica, imagina com o que poderia ter acontecido com um tratamento com espuma. A gente tem que ter muito cuidado no paciente jovem, né? Muito, muito cuidado. Eu tive alguns dissabores, acho que todos nós já tivemos, né, com paciente jovem e espuma. Então, assim, a flebectomia é uma cirurgia minimamente invasiva, que todos nós que somos cirurgiões sabemos fazer bem, não tem muito segredo, é um procedimento simples, né? E que geralmente dá bons resultados. Claro que, evidentemente, às vezes, de vez em quando, aparece uma paciente como essa aqui, que faz uma hipercromia só de olhar para ele. Mas eu queria te cumprimentar, acho que a conduta foi correta. Eu teria algumas restrições quanto à crossectomia, porque pode apresentar mais neovascularização de crossa, né? Porque é muito jovem, no lípara, né? Não tem filho, né? Talvez lá na frente. Mas tem uma safena de 10 milímetros, né? Lá em cima, né? Então, assim, o problema ali seria a neovascularização, né? Algum comentário da ala feminina? Eu queria só complementar aqui em relação à hipercromia, porque você veja, você fez uma pele clara, quer dizer, a meu ver, não teria uma tendência inata a fazer. Não dá para adivinhar, né? Ela é branquinha realmente. Ela é branquinha, não dá para adivinhar. Na minha experiência, mancha porque mancha. Tanto pele clara quanto pele escura. Segundo, eu acho que ficaram muitas equimoses do procedimento cirúrgico. Provavelmente as equimoses levaram a essa hipercromia. Sim. Então, nesse ponto, a espuma, isso já é uma coisa de algum tempo que eu venho trabalhando. Quer dizer, fazer a espuma, num caso desse tipo, com uma boa compressão excêntrica, a chance de pigmentar é muito pequena. Eu ponderei isso aí também. Resultado estético. Mais um comentário? Tem tempo, Marcondes? Tem mais um comentário. Só completando, eu faria uma microflebectomia. Eu só queria dizer, acho que foi até uma aula que eu dei no curso do Carlos, nesses casos, eu gosto muito de fazer uma hidrodissecção com adrenalina e soro fisiológico. A gente faz antes uma boa de uma infiltração. Quando você vai fazer a flebectomia, você tem quase ou nenhum sangramento mesmo, e depois que retirada, uma lavada com soro fisiológico nas microincisões e uma boa compressão excêntrica, como falou o Eduardo. Não tive mais problemas nesse sentido. Vamos para o próximo caso. Um pouco de medo de usar vasoconstritor ali, viu, Marco? Há um tempo atrás saiu uma publicação, acho que foi no Jornal de Dermatologia americano, de uma necrose de pele por uma anestesia tumescente com xilocaína com vasoconstritor, e nunca essa imagem me saiu da cabeça. Eu já usei muito o vasoconstritor, mas depois de olhar essas imagens, eu acho que eu vou achar esse artigo e vou disponibilizar para vocês. Eu tenho esse artigo, e esse artigo foi feito por Adams, e ele fazia uma diluição. Depois nós conversamos, então, porque a diluição que ele fazia é errado. Com a atual diluição, que é 500 de soro fisiológico, com 0,25 de adrenalina, não tem nenhum trabalho, fica muito bom. Ele diluía errado.
Eu só queria Terceiro interromper um caso. segundo, viu, Marcondes? Eu só queria chamar a atenção sobre o curso que nós vamos fazer em setembro, 18 e 19 de setembro, e 27 e 28 de novembro, aqui em Santos, onde nós vamos falar sobre laser, tá? Com as técnicas associadas de esclero, crioesclero e espuma, tá? Então, quem quiser aprofundar seu conhecimento e ajudar também a evitar complicações, né, que acho que é super importante, isso acabou de falar agora, e nós estamos à disposição. É Cebravas, que é o centro de estudo, cebravas@gmail.com, e nós passamos as informações, tá? Já temos alguns convidados confirmados, o Dr. Marco vai estar lá, o Dr. Eduardo já é de casa, enfim, tá? E outros colegas que vão fazer parte do nosso curso também, e a gente vai falar bastante sobre laser e as outras técnicas envolvidas, tá? E vamos partir para o próximo caso. Esse caso é de um colega de São Paulo, Dr. Alexandre Amato. Ele nos cedeu gentilmente esse caso dele, um paciente masculino com 29 anos, CEAP3, um edema discreto, mas a grande queixa dele eram as hipercromias que ele tinha na perna, sabe? E esse é o ultrassom da perna dele. É um paciente com a safena em torno de 5,5 milímetros na perna direita e de 6,1 milímetros na perna esquerda. E a grande bronca dele era realmente as hipercromias. E eu gostaria de pedir o Dr. Augusto para fazer os comentários dele. Nesse caso, o que ele faria? Okay. Belo caso também. Eu esqueci de agradecer pelo convite ao Carlos e ao Marcondes, viu? Me desculpe pela minha falta de gentileza. Assim, já vi até muitos casos de pacientes com essa pigmentação e com safenas normais, não é? Caso de púrpuras pigmentáveis, não é? Me causa até um pouco de estranheza pelo fato de não ser um refluxo ostial, apesar de na coxa esquerda o refluxo da magna ser através de uma perfurante ranteriana, né? E normalmente elas são calibrosas e produzem um débito bastante elevado. Talvez daí então o calibre da safena. Possivelmente nesse paciente eu seguisse a mesma indicação anterior de ablação por laser endovenoso. Na safena magna esquerda eu provavelmente eu fizesse radical, não haveria vantagem em fazer somente abaixo do ponto de refluxo da perfurante, e a mesma conduta para a coxa direita, faria provavelmente então uma ablação com laser endovenoso e possivelmente escleroterapia de espuma nas tributárias. Tá. Agora, doutor Marco, por favor, sua conduta. O doutor Augusto, é difícil não acompanhar o raciocínio do doutor Augusto Sampaio. Realmente, é exatamente isso aí que eu pensei. Eu sou amante do laser, né? Eu deixo a espuma, apesar de gostar demais de espuma, sempre para um segundo ou terceiro caso. Eu também faria a termoabrasão, tá? E só discordaria dessas colaterais que estão por aí, me parece, porque, infelizmente, do lado esquerdo, as fotos estão aqui, estão tampando a minha imagem do lado esquerdo. Eu não estou conseguindo enxergar o desenho do lado esquerdo, a cartografia do lado esquerdo. Você pode arrastar a sua telinha onde estão os convidados, pode arrastar. Tá ótimo. Agora sim, ótimo. Então, agora, eu estava até com medo de mexer aqui e perder a conexão. Então, meu hemisfério esquerdo, eu entraria com laser, com endolaser, tá? Faria o endolaser, acompanhando o Dr. Augusto. Nessa ranteriana, eu fazia uma mini flebectomia, se fosse o caso, e deixaria as colaterais, as telangiectasias, são telangiectasias, né, gente? Embaixo, eu não estou enxergando muito bem. Reticulares. As reticulares, talvez uma espuma na reticulares, ou deixaria depois para, no segundo tempo, escalonava o procedimento, combinando com o paciente, é claro, e fazia um transdérmico. Seria a minha conduta. O laser transdérmico para quê? Nas colaterais. Nas colaterais, tá bom. Colaterais. Vou mostrar o que ele resolveu. Esse colega, doutor Alexandre, fez laser como ambos os colegas falaram, com flebectomia
anestesia local e sedação. E eu botei esse caso porque ele inovou com essa luz intensa pulsada, com essa intensidade que ele fez, para tirar as manchas da perna do paciente. Ele usou, eu nunca tinha visto ninguém usar esse laser aqui, eu não sei se alguém aqui tem experiência com esse tipo de laser, mas está tirando as manchas da perna do paciente. Ó. Então, eu gostaria de ouvir quem tem experiência com isso, por favor, se manifeste. Na verdade, isso não é laser, é luz intensa luz pulsada. pulsada, Isso. Ele usou para tirar a mancha, Marcondes? Hein? Já. Fala, Júlio, depois eu complemento. Sim, é uma pena que o colega não tenha colocado qual é o tipo de filtro que ele utilizou para isso aí. Exato. Ele só pôs assim, não tem. Realmente, eu posso depois mandar para você, mas eu não pus. Sim, utilizar 15 joules, 15 milissegundos é meio que um padrão dentro da luz pulsada, né? E eu tenho tido bons resultados com a utilização de luz pulsada em hiperpigmentação desse tipo, né? Utilizo uns filtros ou de 540 ou de 580 e às vezes, se for mais profunda, posso utilizar uns filtros de 620 ou algum mais alto. Mas funciona muito bem. Cara, você quer falar alguma coisa? Eu só queria complementar o seguinte, que na dermatologia, quando existe esse tipo de... existe um encaminhamento de complicação, normalmente eles usam a luz pulsada. É que na nossa área, muitas vezes, não é hábito usar, mas na dermato é constante usar. E é nesse padrão que o Júlio falou. Exatamente 15, isso. 15, né? Isso. Então vamos para o quinto caso. Na verdade, ele fez pontual com a ponteira maior, né? Isso. Eu normalmente eu vou dando como se utilizasse como se estivesse pintando um carro, sabe? Com uma sequência mais alta e vou passando a luz pulsada. Realmente funciona muito bem, é uma boa opção. Vamos passar para o próximo caso. É o Dr. Eduardo Toledo que vai falar o caso para nós. Bom, esse caso é um caso interessante, porque é de muito tempo de acompanhamento. Quer dizer, o doente tem 37 anos, era um barman, saiu uma briga no bar e ele foi esfaqueado na virilha. Foi operado de urgência, não se sabe exatamente o que foi feito nessa cirurgia e começou a evoluir com a perna inchada e úlceras recorrentes durante um período de 5 anos. Quando ele chegou à nossa mão. Dudu, pode passar? Pode passar. Eu queria só... ele fez... volta um pouquinho, Marcondes. Ele fez uma flebografia. Pode voltar ao slide anterior? Esse é o primeiro slide. O primeiro... Agora, foi feita uma flebografia que foi difícil de interpretar, porque ela de má qualidade. Mas o que eu consegui perceber, parece que só a safena interna, a safena magna está visível na flebografia, desembocando na veia femoral. E a veia femoral para baixo da junção safeno-femoral não aparece. Então, eu interpretei isso como se fosse uma ligadura da veia femoral, feita na cirurgia. E aí o que eu fiz foi operar esse senhor e fazer uma anastomose safeno-femoral, safeno-poplítea. Então, a veia poplítea foi dissecada acima do joelho, a safena foi anastomosada e resolveu-se essa ferida. E ele foi indo muito bem. Ele foi operado em 1997, pode ir em frente. Ficou sem ferida durante um tempo, até que a ferida recidivou. Um ultrassom muito bem feito por uma colega nossa, que é uma expert, mostrou que a anastomose estava pérvia, e aí eu resolvi submetê-lo, nessa época, em 1999, a uma ligadura de perfurantes, ligadura endoscópica de perfurantes. Então, foi feita a cirurgia, está aí um detalhe, pode mostrar o próximo. Essa ferida cicatrizou e ele ficou muito bem até 2008. E aí? Quando ele foi reavaliado e estava com varizes dos membros inferiores. O que fazer, né, Dudu? Nessa época, já está aí no slide, né? Eu resolvi não fazer nada. Certo. E fui acompanhando o doente.
Vai em frente. Não, agora já passa para conduta. Pode ser. Então vai. Você está apresentando o caso. Tranquilo. 2019. Então, daí, 2019, ele voltou, ele me achou no consultório, porque isso tinha sido operado no hospital público anos atrás, né? Daí, esse dente me encontrou. E ele dizia que desde 2013 ele estava tendo feridas novamente. Daí apareceu diabetes, hipertensão, tomando essas medicações todas aí, e varizes. Já tinha tido ferida nas duas pernas. E aí, o que fazer? Tinha ferida na perna esquerda, na perna direita, né, que é a perna operada, e na perna esquerda, desculpe, a perna operada, e na perna direita ele só tinha varizes, já tinha tido feridas, quer dizer, C5 na perna direita, C6 na perna esquerda. E eu propus isso aí. Vocês querem sugerir mais alguma coisa? É que o Tem mais slide já está alguma mostrando, né? imagem? Posso ir em frente? Pode? Então, daí eu resolvi fazer uma escleroterapia no doente. Muito preocupado com essa anastomose. E a veia, vocês estão vendo no slide de baixo? A veia ocluída em cima da anastomose aqui pérvia, né? A veia safena pérvia. E essa era uma tributária, eu não consegui dar a imagem dela desembocando na safena que estava anastomosada na poplítea. Mas eu fiz uma escleroterapia partindo de veias de perna e consegui esclerosar essa veia até praticamente a desembocadura dela na safena. As feridas fecharam e ele continua bem. O que eu achei mais interessante nesse caso foi isso aí, ó. 23 anos de acompanhamento na anastomose safeno-poplítea pérvia até agora. Eu vi em 2020, né? Você mostrar o próximo? Aí, a perna sem feridas, sem nada agora, e o doente evoluindo. Claro que ele usa meia elástica o tempo inteiro. Alguém, Júlio, quer comentar alguma coisa? Primeiro, eu queria cumprimentar o Dudu, né, pelo caso, né? Muito bonito. Eu, honestamente, teria feito mais algum exame de imagem, porque é difícil acreditar que certamente foi ligada essa veia femoral ali, né? Pela imagem, não tem dúvida. Agora, é difícil acreditar que da ligadura para baixo não existe a veia femoral, porque senão ele não toleraria a meia, né? Ele Sim. deve ter... seria uma situação bastante complexa de entender, né? Me dá a impressão de que não tem um edema tão importante como para ter uma ligadura de veia femoral e com trombose distal, né? Isso acho que não. Eu tenho um paciente muito parecido com esse, que casualmente amanhã vou fazer uma bota de UNA, que eu estou correndo com ele há anos. A Luciane também conhece esse paciente, que também teve uma ferida, também tem uma ligadura de veia femoral. E eu já várias vezes eu propus para ele fazer uma cirurgia de palma. E ele foge de mim como o diabo da cruz. Ele só me aparece quando tem uma úlcera. E aí nós fechamos a úlcera com bota de UNA, né? E ele fica bem um tempo, usa também um tempo, depois larga a meia e volta a úlcera de novo. Eu não sei se eu teria tido coragem, viu, de fazer a escleroterapia num paciente onde aparentemente nós temos só uma veia safena aí mantendo a perna. Mas o resultado é muito bom, parabéns. Obrigado. Não, aí que tá. Dessa vez, realmente eu fiz uma prevenção farmacológica durante 10 dias nesse doente. E depois suspendi e deixei ele indo. Na primeira cirurgia... Na primeira cirurgia foi proposto para ele fazer uma prevenção farmacológica ou deixá-lo anticoagular durante um tempo. Pessoa simples, humilde, não teve jeito de comprar os anticoagulantes e etc. Nunca usou anticoagulante e a coisa funciona até hoje, né? Bom, é o que interessa. Nós vamos para o caso clínico número 6. É um caso que o Dr. Marco vai apresentar para nós. Bom, esse caso é um paciente do sexo masculino, 30 anos, que ele chegou no nosso consultório com uma queixa estética. Referiu uma dor de leve intensidade, mas que não o incomodava. O incomodava mais realmente a parte estética,
apesar de ser masculino, é um cara que faz academia, é gerente do banco, e realmente estava incomodando. Sem nenhuma comorbidade, não fumando, tá? E é isso que é o caso. Qual seria a conduta de vocês aí? Ou as Augusto, condutas? doutor Augusto. Lá. Tá bem, bonito caso, Marco. Obrigado. Bem, no ecodoppler do paciente, eu não consigo observar bem. Foi identificada alguma perfurante na linha lateral de coxa, ou alguma perfurante na zona do cavado poplíteo, na zona do cavo poplíteo? Não, não foi identificado, tratava-se apenas de umas colaterais dilatadas, sem nenhuma correlação com o sistema venoso superficial de poplíteo e nem outras veias importantes. Nem varismo no nervo ciático, nada assim, né? Nada a seguir, não. Perfeito. Acho que a minha conduta inicial para essa via, provavelmente eu faria uma mini flebectomia com anestesia local, como eu diria assim, como primeira opção, pois por considerar um método é um método definitivo no sentido de que nós deixamos muito pouco para o organismo recuperar após o procedimento, apenas apenas as zonas pontiformes, né? E colocaria como uma segunda opção, eventualmente, uma escleroterapia com espuma. Podemos aí utilizar 0,25, 0,5, fazendo uma compressão excêntrica, apesar que nessa zona do joelho é um pouquinho mais delicado. Provavelmente eu fizesse uma dessas duas opções, mas a primeira opção minha, eu gostaria de fazer provavelmente uma mini flebectomia, pois eu deixaria menos para o organismo dele recuperar. E se fosse mulher, Augusto? Eu acho que eu provavelmente mantivesse a mesma indicação, Júlio. Às vezes, um pouco de preocupação que eu tenho, especialmente nas mulheres, na zona próxima face lateral do joelho, aí é o posterolateral, né? Então, face lateral do joelho, face medial do joelho, o problema, às vezes, das telangiectasias secundárias, quando você faz uma flebectomia, então você remove a veia, mas deixa o paciente com telangiectasias no local, né? Mas eu provavelmente fizesse mesmo uma mulher como uma primeira opção, uma mini flebectomia, apenas porque considero o período de recuperação de uma mini flebectomia muito mais curto do que de uma escleroterapia de espuma. Ótimo. Eu vou passar agora para o resultado do caso. O que o colega fez? Você quer comentar, Marco? Bom, a minha opção, como eu ofereci ao paciente duas opções. A primeira opção seria o laser transdérmico e a segunda opção é a flebectomia. A espuma eu descartei de início pelo problema da pigmentação, aí teria que drenar, então eu optei junto com ele, devido à ausência de repouso, cortes e tal, nós resolvemos fazer um laser transdérmico. Nesse caso, o importante, nós avançamos um pouquinho daquele critério engessado que nós antigamente costumávamos fazer. Então, são veias maiores, spot size maiores. Nós temos que pegar o pulso. Eu alonguei um pouquinho o pulso. Eu usei como parâmetro o spot size de 6, 30 milissegundos. Comecei com 90 de energia, porém, ele começou a sentir um pouco de dor. Eu abaixei para 80. A primeira sessão, eu nunca faço técnica combinada. Eu faço somente o laser transdérmico. Nesse caso em especial, como ele estava com um pouquinho pressa, um pouco ansioso, que ele ia ser transferido para Brasília, então ele estava com um pouco de ansiedade para o tratamento. Então, nesse caso especial, eu fiz uma associação com glicose 67,5% e polidocanal 0,3. Fiz uma compressão extrínseca e mandei que ele retornasse depois de 30 dias. Após 30 dias, praticamente estava bem menor essas veias. Eu fiz somente o laser, mas com parâmetro um pouquinho mais baixo, eu fiz de 6 com spot size, com 20 milissegundos e 70 joules. E no terceiro caso, esperei mais 30 dias e no retorno foi esse resultado que nós tivemos aí. Muito bom.
Muito bom. Agora nós vamos passar... comentar um pouquinho a coisa aqui, ó. E eu troquei alguns casos, inclusive, com Augusto, onde eu, nesse tipo de veia, eu uso o spot size de 9 milímetros. E várias passadas, e se for associar alguma coisa, eu utilizo glicerina cromada. Realmente funciona muito bem, né? Às vezes nem é necessário associar a glicerina cromada, mas tem que passar, ele tem que dar várias passadas de laser, não pode ter medo, né? E com um spot size de 9. E eu acho que o Augusto também tem experiência com spot size de 9, né, Augusto? Sim, até não me ocorreu não me ocorreu no comentário, acabei por me fixar mais mesmo realmente na primeira opção, né? Acabei me bloqueando, mas já havíamos trocado algumas ideias a respeito do 9 milímetros também, e eu considero sua escolha acertadíssima e muito bem feito, muito bem indicado, por caso está ali o resultado como prova de que pode funcionar bem com os parâmetros corretos, né? E quanto que vocês colocariam de energia com o spot size de 9? É para mim a pergunta? Não, para o Augusto. Para o Augusto. Ok. Sim, no spot size de 9, no Ethereum que eu utilizo, você tem um limite de 65 joules de energia e um tempo de, eu acho que são 50 milissegundos o máximo, né, Júlio? 42 a 50 milissegundos. Isso. Sim, porque como eu utilizo várias passadas, eu também não consigo ultrapassar esses níveis de energia, mas eu dou passadas de 30 milissegundos, que aí a energia é maior, né? Por unidade de tempo, né? Mas eu dou, olha, não, resfriando bem a pele, nunca menos do que 6 ou 7 passadas. Converso com o paciente, deixa eu esfriar um pouquinho, vai mais um pouco, vai mais um pouco. Eu devo ter algum caso, inclusive, que eu passei para o Augusto com as imagens ultrassonográficas de como vai se fechando a veia, né? Legal. Porque é uma excelente opção, principalmente em mulheres, né? Só que demora mais o tratamento do que fazer uma escleroterapia, obviamente, né? Por isso que eu perguntei no início o que ele faria se fosse mulher, né? E com mulher a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado por causa da hiperpigmentação, né? Vamos lá, gente? Vamos lá. Marcondes. Só para complementando, desculpa, eu nesses casos assim, eu gosto de fazer a primeira sessão com trem de Limburg, tá? Eu dou um pouquinho de trem para dar uma murchada. Marcondes. Pois não. É o Regis. Perfeito, caso. Parabéns. Uma coisa só que eu colocaria, eu gosto de fazer várias passadas, como eu não tenho spot de 9, eu uso D6 do Harmony, eu gosto de fazer várias passadas e usar glicose congelada, nesses casos. Crio. Nosso amigo Francisquelo fazia muito. Vamos lá. Augusto, é com você a palavra. Seja breve, por favor. Tá bom? Você prefere que eu compartilhe aqui da minha tela ou você vai... Não, já está compartilhado, né? Você vai pedir, eu passo aqui para você. Tranquilo, então. Esse é um homem de 24 anos, cozinheiro, com um leve sobrepeso, mas já apresentava varizes desde os 14 anos de idade, maiores no lado esquerdo, com dor importante proporcionalmente maior no lado esquerdo e com edema vespertino diário. Pode passar o próximo? Pode passar o próximo. E o próximo. Portanto, a principal queixa dele eram essas varizes, nessa zona de face anteromedial de coxa, medial de joelho, medial de perna, que lhe causava bastante embaraço estético e também eram significativamente sensíveis. Próximo. Ok, aqui nós temos o mapeamento de varizes, pode avançar. Então, o que nós temos de interessante aqui nesse caso que eu trouxe, é o fato de ter um refluxo, então, ostial na safena magna. Esse refluxo era drenado totalmente logo após a junção para uma safena acessória lateral, que apresentava um aneurisma significativo de 16,5 milímetros, logo abaixo, então, a safena magna, mais uma pequena ectasia,
apresentava algumas variações anatômicas na safena magna, como a presença, então, de uma aplasia segmentar, uma hipoplasia segmentar, e um ramo, então, paralelo à safena magna, seria uma safena acessória, que era a principal fonte de refluxo para as varizes na zona da perna. Pode passar o próximo. Então, aqui nas imagens, então, desculpe que eu não tenho o Doppler da junção. Temos ali embaixo, então, o Doppler da acessória lateral. Pode avançar. Pode trocar. Isso. Aqui, numa olhada mais próxima, então, volta 1, se faz favor. Isso. Aqui, sempre que eu tenho... Opa. Perfeito. Certo. Ótimo. Faço esse teste de bloqueio, peço para a minha assistente me ajudar enquanto eu faço o ecodoppler. Nesse caso aqui, a minha preocupação era num eventual tratamento exclusivo da safena acessória, sem mexer na junção safeno-femoral, que após a correção da safena acessória, que o refluxo pudesse descer pela magna. Então, a minha assistente comprime com a mão a acessória, enquanto eu testo a magna, fazendo manobras provocativas de refluxo. Então, nesse caso, quando a safena acessória era fechada, era ocluída digitalmente, o refluxo não descia pela veia safena magna. Próximo. Esse, então, eu chamo de teste de bloqueio negativo, que é quando, com o teste de bloqueio, eu consigo abolir completamente o refluxo e não é transferido a outro segmento. E aí, para a discussão nesse paciente, então, aí o que fazer com a junção safeno-femoral, a junção da safena acessória com a safena magna, o aneurisma venoso na acessória, o refluxo na parte da acessória que é intrafacial, o refluxo na parte da safena acessória que é epifacial, ela é bastante superficial, as varizes tributárias, e é isso que coloco para a discussão. Por favor, doutor Marco vai comentar esse caso. Caso muito bonito, Augusto. Caso muito... Pode voltar a imagem, por favor, Marcondes? Isso, a imagem da... Eu achei um caso interessantíssimo. Ontem nós já havíamos comentado isso aí, um caso muito bem elucidado. Parabéns, Augusto. Bom, eu faria... Dá para voltar mais um, Marcondes? Não? Eu queria só perguntar, essa profundidade, essa safena acessória, a minha preocupação é se ela estava um pouquinho próximo da pele. Mas não seria, parece até que não. Eu faria um endolaser, tá? Nessa safena acessória, dependendo do calibre, com uma fibra de 400, não usaria uma fibra de 600, eu faria com uma fibra de 400, e na junção lá em cima, eu faria uma flebectomia nas outras veias. E exclusivamente abaixo do joelho, poderia-se pensar numa espuma a 0,75% ou 0,50%. Seria essa a minha conduta. Doutor Eduardo. Muito interessante, uma documentação muito bem feita. Gostei da documentação. Mas, olha... Eu posso ser muito tendencioso mesmo, mas eu creio que o tratamento com espuma aí se ajustaria muito bem e distribuindo 2 ou 3 punções nos trajetos aí das veias dilatadas, com injeções de pequenos volumes, eu acho que poderia tratar todo esse sistema insuficiente e com uma boa compressão excêntrica, sem o problema da pigmentação e eu acho que sem a chance de outras complicações. Eu acho que iria muito bem só com espuma. Certo. Quer mostrar a solução aí, doutor Augusto? Pode ser, sim. Aquela safena acessória, esse foi o planejamento que nós fizemos para o paciente. Nós dividimos o tratamento em 4 etapas. A primeira etapa seria o endolaser na safena magna acessória, até a região desse pequeno colo acima do aneurisma da safena acessória. Pode passar o próximo. Bom, nós tratamos então a partir daquela altura em J mais 27, com um laser endovenoso, um lead de 92 joules por centímetro linear, e fizemos uma combinação, neste caso, do endolaser com espuma,
Na ponta do catéter, eu usei o laser de 980 nanômetros, onde a gente acompanha ele com um catéter introdutor dilatador até deixar apenas 1 centímetro da fibra óptica na extremidade, né? Então, eu iniciei a ablação logo acima do aneurisma da acessória. Depois, logo abaixo do aneurisma da acessória, eu retirei a fibra óptica e injetei uma espuma de polidocanol, 1%, apenas 1 mililitro, na ideia de que se eventualmente eu não tivesse conseguido fazer a ablação total do aneurisma, pois eram 16 milímetros, e a espuma me daria essa margem de segurança para o fechamento. Pode passar o seguinte. Aqui nós temos, então, na revisão do paciente de quase 2 meses. Pode soltar o vídeo, por favor? Aqui, então, nós temos a safena acessória, então, lateral, que está adequadamente fechada. Esse era o aneurisma, então, que tinha 16 milímetros. Aqui mostra, então, a oclusão total pelo endolaser da safena acessória. A junção safeno-femoral teve o seu refluxo eliminado e a veia safena magna proximal manteve-se, então, sem refluxo. Aqui vemos uma secção, então, longitudinal, a junção safeno-femoral, onde vemos, então, aqui a safena magna proximal, e girando um pouquinho lateralmente o transdutor, nós vemos, então, ali a zona como se fosse um pequeno colo, e depois temos esse aneurisma venoso e uma pequena ectasia logo abaixo dele também. E o fechamento ali total, então, da acessória no segmento onde ela era intrafacial. Tá bem? Aqui vemos, então, em secção transversal. Na etapa seguinte, então, o paciente ele retornou e nós optamos por uma microcirurgia pontiforme nessa região, feita com anestesia local tumescente também, de baixa dosagem. Temos ali, pode passar o próximo. Temos ali o aspecto, então, em 1 semana, com apenas uma leve quimose. O terceiro tempo foi o tratamento daquela acessória. Aquela acessória ela era epifacial, era muito superficial, mas não fazia volume, não fazia protuberância na pele. Entretanto, ele já tinha uma linha acastanhada no trajeto da safena acessória, como normalmente ocorre nesses casos de longa evolução de veias com excesso de fluxo e muito próximas da pele, não é? Eu fiz a opção pelo tratamento com a espuma ecoguiada, com 3 acessos, utilizei o polidocanol 1% e a compressão excêntrica. Próximo. Aqui nós temos o aspecto, então, depois. Nós tínhamos lá, então, antes. Pode voltar um pouquinho? Mais um. Ok, tá bem. Aí no 7º PO, podem observar, então, aquela linha acastanhada já era exatamente igual ao que nós tínhamos na primeira fotografia, no primeiro consulta do paciente. Portanto, não houve nenhuma pigmentação inicial nesse período. Ele pode passar para o próximo. É isso. Aí, então, depois de 90 dias, a gente consegue observar, então, que não houve aumento da pigmentação nessa zona tratada com a espuma densa. Mais um. Aqui o mapeamento comparativo. Em cinza estão todas as zonas que foram, então, abladas. Esse paciente, então, terminou essa etapa do tratamento agora antes do verão, agora em junho, e pretende retornar, então, no mês depois do verão, em setembro ou outubro, para fazer o tratamento do restante das varizes tributárias na perna. Provavelmente eu vou fazer o tratamento com espuma. Ok? Isso aí o antes e depois. Vou passar para o segundo caso, né? Ok. Perfeito. Essa era uma mulher de 40 anos e com varizes desde os 17 anos de idade. Ela fez uma sessão de escleroterapia naquela época e apresentou uma lesão muito extensa na frente dos 2 membros inferiores, na região pré-tibial. Posteriormente foi diagnosticada como uma necrose lipoídica. Pode passar o próximo? Então, a zona principal dela de varizes era a face medial de coxa, não eram muito protuberantes, e um pouco maiores na região infrageniana e face medial de perna e face interior de perna. Próximo.
face posterior, então, na panturrilha esquerda, com alguns trajetos varicosos. Próximo. Essa zona, então, da necrose lipoídica, onde cabe o diagnóstico diferencial com o granuloma anular clássico e com o granuloma anular actínico. Essa paciente teve um diabetes gestacional, por isso ela acabou ficando com um diagnóstico de endometriose lipoídica, e que causava muita preocupação nela, porque ela já tinha feito escleroterapia nessa zona e havia aumentado o aspecto desta lesão dela. Próximo. Bem, aqui o ecodoppler está pintado na própria perna da paciente, né? Então, ela apresenta um refluxo então segmentar na safena magna, abaixo da Giacomini, e um pequeno refluxo também ali segmentar infrageniano. Nós temos um refluxo ostial, um refluxo na veia poplítea, transferido através da junção safeno-poplítea para a Giacomini, que apresentava-se bastante ectasiada. Eu, então, caracterizo isso como um hiperfluxo ascendente, não como um refluxo, obviamente. O próximo. Então, temos aqui o que já havia descrito. O próximo. Temos aqui já descrito, então. Próximo. Em detalhe. Próximo. Isso. Temos lá na primeira foto da ecodoppler a junção. Pode rodar o vídeo agora, por favor. Acho que se quiser baixar o volume, porque ele está com a narração em inglês que eu tinha enviado para um colega na Romênia. Nós temos lá então a veia poplítea, apresenta o fluxo. Ali não é transferido, então, para a gastrocnêmia. Não é transferido para a gastrocnêmia. Agora roda um pouquinho. Transferido através da junção safeno-poplítea. E segue em sentido ascendente, então, por essa Giacomini, que tinha 9 milímetros numa parte mais baixa e chegava a 11 milímetros na parte mais alta. So we have here a very dilated Giacomini vein. O paciente apresentava sintomatologia importante nesta zona, sentia bastante calor, sentia uma sensação de ardência no local. Acho que já pode pular, então, o resto. Aqui 7,2, um pouco mais acima ali, como está marcado, 11 milímetros. Então, eu trouxe esse caso aí, o que considerei interessante são as decisões com relação ao refluxo na junção safeno-poplítea, em relação ao hiperfluxo ascendente na Giacomini, o refluxo na safena magna, que é causado lá pelo hiperfluxo na Giacomini, a magna e as varizes tributárias. É isso, para colocar para discussão. Júlio. O Júlio está aí? Marco, você pode começar, então. Olha, nesse caso, Augusto, mais um caso muito bonito, muito bem elucidado, mas eu sou da seguinte ideia, que nós devemos preservar a safena quando se possível e evitar qualquer tipo de tanto uma stripping ou um endolaser ou radiofrequência na safena. Primeira coisa, teríamos que ver uma história clínica dessa doente, dessa paciente, e fazemos uma avaliação se essa dor está relacionada mesmo com esse tipo de refluxo segmentar. Eu não mexeria nessa safena, eu tentava preservar mais um pouco essa safena e trataria essa tributária, ou agora sim, com uma espuma, tá? Como o doutor Eduardo falou anteriormente, com múltiplas punções de pequenos volumes, ou eu indicaria uma flebectomia, mas eu fazia uma ligadura bem naquela junção onde ele está saindo da safena magna. Eu preservaria essa safena. Júlio, quer fazer algum comentário? Você é o debatedor. Não, concordo totalmente com o Marco. Na verdade, eu fui um pouco prejudicado, né? Porque em várias oportunidades caiu a internet aqui. Tá difícil essa minha internet. Mas eu quero cumprimentar o Augusto. Muito bonito o caso. No caso anterior, Augusto, esse teu paciente não tinha varicocele, hemorroidas?
Sim, sim. Eu perguntei a ele e examinei-o também e não apresentava. O refluxo dele era ostial. Refluxo na femoral, não transmitido na femoral comum, não transmitido para o segmento distal, e tinha um refluxo ostial. Então, o refluxo não era subostial, não vinha da zona pudenda, nem epigástrica, né? Alguém tem uma pergunta para fazer sobre esse caso? Por favor, se manifeste. Dr. Fausto Miranda Júnior está no grupo aí, eu vi o nome dele. Francisco Bastos, autoridade aí na escleroterapia com espuma. Eu queria parabenizar eu queria parabenizar o Augusto, meu parceiro, né? Que pela condução e ilustração do caso. Está muito bem explicado. Parabéns, Augusto. Obrigado. Augusto, vamos mostrar agora o que você fez? Pode ser assim, então. Então, aqui, esse aí é o do segundo, né? Não quer colocar primeiro do primeiro? Ou segue por esse mesmo? Você já encerrou, não? Não. Eu só esqueci de comentar o primeiro caso, mas tudo bem. Peraí. É verdade, também. Para dar sequência, Marcos, você me perdoa, deixa ele mas encerrar o segundo caso. Não, tudo bem. Tá ok, então. Vamos tocar. Ok. Bom, então, pode passar o próximo. Esse é o plano que eu fiz para o tratamento, para o paciente. Não quer passar aqui, tem hora que... Aí, agora... acho que passou deixa eu ver. Isso, pode passar o próximo. Ok. Na primeira etapa, nesse paciente, então, o que eu fiz, tendo em vista esse hiperfluxo ascendente na Giacomini, e que era ele a causa do refluxo segmentar lá na magna, e que era a causa, então, depois subsequente da tributária na coxa, eu optei pela ablação com endolaser da veia de Giacomini. Foi feito com anestesia local, sem sedação, faço todos os tratamentos apenas com anestesia local, com anestesia tumescente, e foi utilizada aí uma energia um LED de aproximadamente 70 joules por centímetro linear. Foram 40 centímetros de veia tratada, e como eu tinha uma preocupação com a junção safenopoplítea, pois era um refluxo ostial e a junção era bastante calibrosa, tinha aproximadamente 7 milímetros, eu optei, depois de discutir o caso com alguns colegas, de entrar pelo segmento, então, proximal da veia safena parva, logo abaixo da junção safenopoplítea, né? Aqui nós vemos na ecografia, então, o aspecto pós-operatório de 8º PO, de uma ablação, então, total da veia de Giacomini, e mostrando que após a ablação da veia de Giacomini, nas fotografias, no Doppler ali da esquerda, e o refluxo na veia safena magna, então, o proximal de coxa, conforme o que o Marcos havia comentado, de mantê-la intocada, né? Então, o refluxo então foi normalizado, excluindo a fonte de refluxo, e aquela própria tributária calibrosa que havia na coxa também ficou apenas com um pico de refluxo elevado, mas com duração muito breve. O próximo. Uma segunda etapa, eu fiz apenas uma ligadura ecoguiada para desconectar essa tributária na veia safena magna, de forma a me assegurar que ela também não fosse uma fonte de refluxo ascendente para a veia safena magna posteriormente. Próximo. A terceira etapa dessa paciente, então, foi a realização de apenas flebectomias, como ela tinha muito medo e insegurança com escleroterapia, tendo em vista a experiência negativa que ela teve no passado. Eu optei apenas por mini flebectomia, também com anestesia local tumescente, destas varizes na face medial e anteromedial da perna esquerda. Próximo. Esse nós temos um aspecto, então, agora depois de 2 anos da paciente, neste intervalo, então, entre a microcirurgia e o momento atual dessa fotografia, ela fez, obviamente, algumas sessões de escleroterapia com medicamento, algumas guiadas pelo vein viewer, nesta zona onde ela tinha necrose lipoídica, o que colaborou, então, para melhorar o aspecto estético também do local. A próxima. Próxima.
que nós temos, então, o mapeamento comparativo de pré e de pós. No presente momento, então, ela mantém-se com aquele pequeno refluxo segmentar na veia safena magna esquerda, que está apenas sob acompanhamento. Aquele ramo tributário na zona da coxa apresenta um segmento muito pequeno com refluxo, mas que não está conectado a nenhuma tributária importante, como é totalmente assintomática, tem apenas acompanhado. E o que aconteceu de interessante é que no exame dela, no exame inicial, ela não apresentava uma safena acessória lateral, e nesse exame agora ela apresenta uma safena acessória lateral visível, porém sem refluxo. O próximo. Próximo. Aqui está o aspecto, então, do mapeamento, com a ablação total e reabsorção total da veia de Giacomini em 2 anos. A junção safeno-poplita, ela sofreu provavelmente um processo compatível com ERIT, e em decorrência disso, a junção safeno-poplita, apesar de não ter sido tão tratada, ficou totalmente ocluída, não apresentando mais refluxo local. E com esse eu encerro, então. Marco, pode complementar o seu raciocínio. Não, eu queria só complementar que no primeiro caso faltou a minha complementação. O que a gente nota aqui, viu, Augusto? Eu não sei se os colegas têm a mesma opinião. Eu estou ouvindo você falar primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. Isso é uma coisa complicada aqui no Brasil para a gente. A não ser quando você faz o seu consultório que você volta. Geralmente, a gente tenta resolver, não sei se é a opinião dos colegas também isso aí, aqui, por hábito, nós tentamos resolver em um tempo, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente já faz o laser, o endolaser, já faz a mini flebectomia, já faz ou a espuma, no caso, complementando. E alguns casos que eu já fiz também, que a gente chama de cirurgia escalonada, ou procedimentos escalonados, a gente faz o endolaser e espera uns 2 meses por aí para aquelas colaterais regredirem. Aí você vai no consultório e faz uma espuminha no consultório, ou você faz um transdérmico, porém com essas vias menores. Só que isso aqui ainda é uma realidade um pouco distante, pelo menos aonde eu moro aqui, principalmente quando há convênios, alguma coisa de internação. Entendeu? Somente isso. Muito bem. Dr. Vitor Canata está no grupo. Se quiser se manifestar, por favor. Dr. Vitor é da União Internacional de Flebologia. Seja bem-vindo, Vitor. Ele deve ter... Eu não sei se eu vi ele aqui mais cedo. Alguém tem mais algum questionamento, alguma pergunta? Doutor Ari está aí, todo boludo. Tem uma Fala, Ari. pergunta do doutor Ari no chat, doutor Marconi. Ah, sim, eu estou vendo ele. Ah, sim. Estou sim, como não? O boludo. Doutor Ari. Aí. E aí, Grande amigo, doutor Ari. Belos caras, estou gostando, adorando. Doutor Fausto Miranda está aí também. Alguém tem mais algum comentário, gente, para fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Deixa eu aproveitar. Pois não. Deixa eu aproveitar que voltou minha internet para cumprimentar o Augusto pelo caso e dizer que aqui no Brasil esse tipo de tratamento nós não conseguimos fazer porque o paciente e os planos de saúde não aceitam que a gente trate em mais de uma oportunidade uma determinada patologia. Claro que em Portugal a situação é um pouquinho diferente, mas eu gostei do resultado do pouco que eu consegui ver, porque minha internet caiu umas 5 ou 6 vezes já, quase joguei o computador aqui pela janela. Ô, Augusto, fizeram uma pergunta aqui, eu gostaria de fazer para você no chat. Essa pessoa gostaria de saber se alguém faria o teste do refluxo para ver as repercussões hemodinâmicas. Se alguém... Se você faria o teste do refluxo para ver as repercussões hemodinâmicas dos seus pacientes. Você faz isso? Se eu pessoalmente faço o ecodoppler pelos meus pacientes? Não, teste de refluxo. Deve ser os testes de garrote, né? Fazendo com manobras de Burg, perto. Eu imagino, porque
Teste Na compressão com a sua assistente. hemodinâmica. Aquele quando... sim. Quando eu tenho, por exemplo, o caso que foi apresentado do Dr. Marco, muito bom, de um refluxo ostial na coxa de uma paciente jovem, né? E que drenava por uma única tributária no terço médio da coxa. Acho que era do Marco, né? Certo. Sim. Caiu uma internet aqui, eu perdi um pouquinho, desculpa. Tá bem. Sim, em casos como aquele, por exemplo, que eu tenho um ponto de entrada e tenho um único ponto de refluxo distal, um único ponto de drenagem num tronco axial mais abaixo, eu sempre faço esse teste de bloqueio. Fecho ali a tributária e testo novamente essa fenda para ver se ela mantém-se com refluxo ou não. Nos casos onde eu faço essa compressão, digamos, naquele caso daquela paciente mais jovem e que talvez não houvesse tempo suficiente para essa fenda dilatar muito, porque ela tinha 10 milímetros na próxima, mas não constava qual que era a medida na coxa, né? Então, aquele caso, por exemplo, se eu comprimisse a tributária e testasse essa fenda e o refluxo nessa fenda desaparecesse, essa paciente seria candidata para mim para um ASVAL, né? Para um tratamento com preservação da veia safena. Faria isso, explicaria ao paciente que eu iria fazer apenas a eliminação da tributária, porque a simulação mostrou que o refluxo na safena magna seria abolido ou significativamente diminuído e daria a ela a oportunidade de, eventualmente, no futuro, se houvesse progressão do problema, aí sim tratar a veia safena magna. Então, eu acho que esse teste do bloqueio que eu comentei é justamente isso que eu faço, que é para fazer uma simulação de como que irá se desenvolver a circulação, para onde irá o refluxo, depois de eliminado ou um ponto de entrada ou um ponto de saída. Não sei se era bem essa. Acho que é isso. Respondido. Dr. Vítor Canata, quer falar alguma coisa? Muchas gracias por la presentación excelente y muchas gracias por permitirme hablarle a todos ustedes, mis grandes amigos de Brasil. Les felicito por la presencia y como hemos dicho siempre, tenemos que estar unidos. Los casos espectaculares, muy buena presentación. Julio, Augusto, el doctor Mezquita, Marcondes, excelente. Y lo que les pregunto es esto, ¿verdad? Actualmente yo creo que uno tiene que tener en el consultorio un tratamiento térmico y un tratamiento no térmico. ¿Cuál es el pensamiento de todos los especialistas de gran nivel sobre esa pregunta? Ou Augusto? Não? Tudo bem, eu acho que eu vou tomar a liberdade de comentar primeiro, tendo em vista o fato de eu ter à disposição aqui na Europa uma técnica adicional não térmica que ainda não está disponível no Brasil, que é a supercola, que é a cola medicinal, né, o cianoacrilato. Então, eu realmente disponho no meu consultório, eu faço os tratamentos exclusivamente com anestesia tumescente, sem sedação, e ofereço para os pacientes a possibilidade da ablação térmica com endolaser, e como tratamentos não térmicos, o tratamento com a espuma ecoguiada e o tratamento com o Venacil, cianoacrilato. Certo? Olha, eu agradeço a presença de todos, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, o Carlos Carvalho. Un comentario final. Hoy vimos, está circulando la primera complicación de trombosis venosa profunda por cianoacrilato, que fue tratado con stent en Turquía. Así que, señores, también ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Yo tengo miedo en el cianoacrilato fundamentalmente porque es una partícula que no vamos a poder eliminar y que el organismo no va a poder sacarla por sí mismo. Y que va a necesitar un corte mucho más grande si tenemos un granuloma, una infección de ese tipo de elementos. Pero vamos a ir esperando los resultados y los trabajos. Victor, eu tive a oportunidade de fazer um tratamento com alguns tratamentos com cianoacrilato com o Dr. Augusto Sampaio. E, na verdade, assim, ó, a priori, assim, me pareceu um tratamento muito seguro, até porque se utiliza uma quantidade muito pequena de cianoacrilato. A cola turca é um pouquinho diferente da cola americana. Com Augusto, nós tivemos a oportunidade de manipular as duas, né?
E a cola turca ela é mais líquida, né? É mais difícil de controlar, me dá a impressão, apesar de que a quantidade é muito pequena. O problema é que tem que ver qual é o protocolo que foi utilizado. Agora, não existe nenhum procedimento médico que eu conheça que é isento de complicações, né? E tem que ver se houve realmente um problema de técnica ou o que aconteceu ali, né? Eu só estou tocando de ouvido porque eu não vi a publicação. Você viu isso aí aonde, Kanata? Microfone. Lo pasamos en LinkedIn y te lo voy a pasar mañana a tu WhatsApp, Julio. Y voy a pasar al WhatsApp en el grupo internacional está el video de la complicación. El doctor Suat Doğansi lo hizo de Turquía. Es algo importante, necesitamos aprender y es un hecho de que cuando el paciente cae, maestros como ustedes, la complicación es muy difícil, pero tenemos que ser presentes, que tenemos que entrenar a nuestros jóvenes flebólogos y cirujanos. Y esa es la razón de estos tratamientos, ¿verdad? Eu só gostaria de fazer um comentário final, Júlio, porque a gente já está um pouquinho, né, passado da hora. E, assim, acho que na flebologia latino-americana, aqui no Brasil e nos outros países, não podemos mais falar em flebologia sem um ecodoppler, sem saber usar espuma e o laser. As técnicas se complementam e o ecodoppler é que nos guia para o melhor resultado. Queria aproveitar e falar também que alguns colegas tiveram dificuldade devido à plataforma do Simpla de entrar. Então, se os experts que foram convidados concordarem, eu gostaria de disponibilizar esses casos no nosso site para que as pessoas que não puderam acompanhar devido à dificuldade da plataforma poderem acompanhar e depois tirarem as dúvidas, né? Eu acho que essa live foi muito rica, né? Realmente teve essa dificuldade do Simpla, tá? Mas, enfim, nós numa próxima já não vamos mais utilizar essa plataforma, né? Então, a gente tem que fazendo e ganhando experiência para poder ver o que é o melhor, tá? Mas acho que eu só tenho que agradecer a todos pela participação, pelos casos, né? O Augusto com o horário já, daqui a pouco tomando café da manhã aí, né, Augusto? Né? O Eduardo com o seu caso muito bom, né? O Marco com essa parte muito linda da parte estética de flebologia, o Júlio também com os casos, enfim. Eu acho que foram casos maravilhosos. E eu só tenho a agradecer a todos e ao Marcondes aí por ajudar a organizar essa live. Tá? Um grande abraço a todos. Tá? Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite a todo Gracias, mundo. buenas noches a todos. Suerte, gracias. Muito Dios le obrigado. acompañe y bendiga. Gracias, bastante bueno los casos. Obrigado pelo Graças. convite. Obrigado, pessoal. Saludos a todos. Saudades de todos. Viu? Saudades. Saúde, todo mundo. Augusto, separa o bacalhau aí. Garantido. Espero vocês. Aqui em Minas é cachaça, viu? Doutor Ari, obrigado por tudo, hein? Obrigado. Foi um prazer, Regis. Um abraço. Carlos Marcones, muito obrigado por lembrar. Imagina, um abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.